Olá, boa noite. Estamos neste momento em direto para o nono episódio das Conversas do Centenário, num dia que se manifesta por três razões. Primeiro de tudo, é um 25 de Abril, uma data sempre marcante para o nosso país e também para o nosso clube, e é o dia também em que o grupo de futebol feminino, portanto o plantel de futebol feminino, terminou a sua participação nesta que foi a fase final de manutenção, tendo conseguido naturalmente essa manutenção. Em respeito até a isto, e porque da equipa técnica faz parte o nosso amigo Nuno Madureira, hoje equipe de cor de laranja, esta que foi uma t-shirt muito especial, que o Nuno aqui há uns tempos atrás teve a amabilidade também de oferecer, e portanto fica aqui de alguma maneira feita a homenagem a esta manutenção e os parabéns ao plantel feminino. Hoje seguimos com José Pequeno. José Pequeno, para muitos, é considerado o arquiteto, e é, na verdade, o arquiteto da Medideira, do Medideira 21, um sonho já antigo, mas também do Complexo Municipal de Treinos do Cerrado. José, boa noite. Olá, boa noite, Nelson. Muito Está bem. tudo bem? Sentes-te confortável na pele do arquiteto ou sentes-te mais confortável na pele do sócio? Eu, na verdade, sinto-me confortável em ambas, mas gosto da do sócio. Embora reconheça algum orgulho pela parte do arquiteto, de alguém que tem a oportunidade e o privilégio de construir um sonho que é o sonho do seu clube, do seu próprio clube e que é um dos seus maiores sonhos também. Isso, como é óbvio, é indelével. Uhum. Para uma pessoa, imagino eu, na tua profissão, até porque a conheço bem de perto naquilo que é a minha vida diária também, é importante para um arquiteto marcar o território, criar identidade no território. Sentes-te um amorense a criar marca na sua terra? Eh, Mentiria se dissesse que não, porque tenho a perfeita consciência e noção daquilo que é o impacto que um equipamento desta natureza poderá ter no desenvolvimento da cidade. E, portanto, sim, sinto essa responsabilidade e, ao mesmo tempo, esse desafio que obviamente, só nos estimula ainda mais a fazer melhor. Sobretudo quando, como é o caso, temos a possibilidade depois de trabalhar em equipa e em equipa construir este nosso sonho coletivo. Muito bem. Pronto, nós já vamos chegar lá porque, como eu disse e fiz questão de iniciar, antes do arquiteto nós temos o sócio. Mas antes do sócio, ou não sei se paralelamente ao sócio, nós temos também o jogador de futebol. Eu queria-te mostrar esta fotografia em que tu estás aqui ao lado esquerdo do guarda-redes no período em que fostes atleta do Amora Futebol Clube. Que fotografia é esta? Recorda-me este teu início de futebol no Amora. Conheço ali o Eu não Licínio, o sei se Filipe. estamos a ver, Nelson. Estamos a Não ver. sei se estamos a. Agora sim, agora sim. Nelson, isto foi por volta de 88, numa altura em que inaugurámos o atual campo número 2. Curiosamente, foi inaugurado também no dia 25 de Abril, portanto, faz hoje anos que a atual academia, não é? O campo número 2 foi inaugurado no dia 25 de Abril de É verdade. 88. Faz 33 anos hoje. É verdade. E eu achei que esta fotografia, que agradeço ao Hugo nos ter partilhado, achei que esta fotografia era particularmente simbólica deste dia. Conta-nos lá um bocadinho deste teu percurso. Que percurso foi este? O José Pequeno, antes de ser arquiteto, foi jogador de futebol? Como é que isto aconteceu? Fui durante algum tempo. Não era lá muito dotado, mas pronto, fazia o que podia. Eu, portanto, antecipando eventualmente uma das tuas perguntas, eu diria que o Amora, eu não me lembro de mim sem o Amora. Portanto, não tenho essa memória. Recordo-me de ver o Amora ainda na primeira divisão, devia ter uns 5, 6 anos na altura, Uhum. e era o meu pai levava-me a ver esses jogos,
e foi crescendo toda esta paixão pelo clube e que se mantém até hoje. Na altura, pois o meu pai acabou por me deixar de levar durante alguns tempos, porque parece que quando o Amora perdia, e quando estávamos na primeira divisão isso acontecia algumas Algumas vezes, vezes. exato, parece que eu ficava assim meio a chorar e tal, e o meu pai não gostava muito de me ver nesse estado, e então durante alguns tempos não me levava. Eu assim que tive a oportunidade de idade para ir jogar para o Amora, foi a primeira coisa que fiz. Devia ter uns 10 anos, havia treinos de captação e lá fui eu. E pronto, fiquei, correu bem e durante algum tempo joguei no Amora. Sucede que não foi uma carreira lá muito bem sucedida, porque também tive alguns percalços, nomeadamente um que foi quando nos preparávamos para o nosso primeiro jogo oficial, que era treino ainda, mas era o primeiro Oficial. jogo com a camisola do Amora. Foram feitos testes médicos e foi-me detectado um problema no coração. Eu não recuperava a velocidade dos meus colegas do cansaço e E então então, andei durante, à algum tempo. vontade, 6 meses a fazer tratamentos, injeções. Foi um período engraçado porque, na verdade, eu só treinava, mas fazia o tratamento com os séniores. Exato. E, Então, portanto, tinhas a sim, oportunidade de cruzar ali com aqueles plantéis do final dos anos 80, início dos anos 90, uma época. lembro-me perfeitamente o Jorge Paixão, o Babalito, Sim, já sim, nosso falecido, defesa direito. mas lembro-me perfeitamente nessa altura partilhar um posto médico com eles. Portanto, para mim Era era um uma honra. prazer. Era um prazer. Eu queria aqui aproveitar para dizer também que as pessoas, através do Facebook do Amor, ou onde quer que estejam a acompanhar, ou através do YouTube, podem deixar qualquer tipo de questão que possamos fazer aqui ao José Pequeno. Zé, entretanto, essa paixão que o teu pai te fez ter com o Amor e que tu tiveste com o Amor, tu passaste ao João, porque há uma foto particularmente icónica que eu agora vou passar e tu sabes qual é, que é uma fotografia que eu acho maravilhosa, merecia uma parede no nosso campo, porque eu acho uma fotografia deliciosa. Que fotografia foi esta? Lembras-te? Obrigado, Nelson. Não, sabes que quando o meu filho normalmente acompanhava-me muito aos jogos, agora não tanto, mas acompanhava-me muito e gostava sempre. Curiosamente, essa fotografia não foi tirada num jogo do Amora, foi tirada numa futebolada matinal com amigos Uhum. e o meu filho acompanhava-me e fazia questão e faz de ir sempre equipada à Amora também. Temos aqui o nosso número 8 nas costas, que é Sim, o sim, nosso sim, número sim. da sorte. Isso mesmo. Ok. E portanto foi um amigo nosso que nos tirou a foto. Mas, Em boa hora. mas sim, tem um significado importante para nós também por aquilo que é esta passagem de testemunho que eu recebi da minha família e do meu pai em concreto, mas não só, também do meu tio, Sim, do sim. meu avô. Portanto, é uma questão familiar. O Sim. amor Nas corre, veias temos da família. sangue azul do Exato. amor neste caso. Muito bem. Olha, então, e diz-me então, mas voltando agora um bocadinho atrás, portanto, tu tens este percurso de jogador e, entretanto, o José Pequeno faz o seu percurso escolar, normal, académico. Qual foi esta, que ligação é que tiveste com o Amor ao longo da tua adolescência, tempo escolar? Ias assistir, desligaste-te um bocado, como é que foi? Não, tive sempre uma ligação ao Amora. Na verdade, eu depois acabei por sair do Amora, ainda joguei noutro clube do Conselho, ainda Uhum. joguei no Arrentela. Ah, Na altura, o Eduardo Santos, que tinha sido o meu primeiro sim, treinador levou-te para a boa hora. no Amora, ele estava a treinar os séniores do Arrentela e eu acabei por ir para o Arrentela também, nos juvenis, já. Mas depois, na altura, os estudos começavam a apertar um bocadinho mais e entre três opções, que era estudar, namorar e jogar, houve uma que teve que ficar pelo caminho. Foi aquela em que eu era um bocadinho mais fraco, nas outras ainda me safava mais ou menos. E então foi assim. Mas ia sempre ver, acompanhava sempre o Amor, em casa e fora, sempre. Era sagrado, ao fim e ao cabo. Era sagrado, era Muito bem, sagrado. muito bem. Aproveitando a tua deixa, e é uma referência que temos sempre que fazer, mais ou menos neste tempo de entrevista, o que é também sagrado, quase, é o nosso amigo Vítor, que não costuma deixar-nos na mão, e neste caso a Amor Lux é o nosso
a sponsor para estas entrevistas, este primeiro lote de 10. E pronto, e temos sempre que recordar que quem quer que necessite de qualquer serviço de construção e de iluminação deve procurar a Amor Lux e seguramente conseguirá encontrar boas opções. Entretanto, nós temos o José Pequeno, arquiteto. Em algum momento na tua fase escolar e na tua fase académica, imaginaste construir um estádio para o Amora ou isso apareceu depois? Olha, Nelson, antes de mais, deixa-me aproveitar, antes que me esqueça, eu queria referir aqui uma coisa. Cumprimento também a Amorlux e o apoio que tem dado ao Amora, mas queria deixar-te uma palavra a ti. Este trabalho que tens vindo a fazer é um trabalho fantástico. Eu sei que há muitos anos que o fazes, obviamente fazes esse trabalho por gosto e por paixão, mas a verdade é que dá trabalho. Mas é verdade também que fica um legado para o futuro. E, portanto, eu queria te agradecer como amorense todo este trabalho que tens vindo a fazer e estas entrevistas que, no fundo, vêm na sequência de muitas outras que tu já fizeste no passado. E eu não posso deixar de deixar aqui esta palavra de reconhecimento, Nelson, porque é genuína e é justa e é verdadeira. Muito bem. O objetivo é sempre deixar esse legado para o futuro. Pronto, mas acabaste de criar o suficiente para teres uma colega arquiteta aos pulos aqui a 1 metro de mim, toda contente com o teu elogio. Mas pronto. Cumprimentos também para ela. Muito bem. Mas voltando, alguma vez pensaste fazer o nosso estádio? É assim, sempre pensei, é diferente, sempre pensei, Ok. porque é um sonho. Eu era, desde sempre, louco por estádios ou por campos de futebol. Eu recordo, não sei como é que os meus pais me aguentavam em casa, mas quando íamos passear a algum lado, e na altura íamos a muitos sítios, aos fins de semana ou de férias, e não havia cidade onde fôssemos, onde, em vez de ir ver monumentos ou o que fosse, ias ver um íamos estádio. sempre ir ver o campo. Sim, eu lembro-me de onde quer que fosse. Eu lembro-me, por exemplo, no Algarve, na Fuseta, entrámos no campo e tinha couves lá dentro e, portanto, não havia, eu diria que não havia estádio que Escapasse. que me escapasse. Porque, de facto, não sei explicar, era um gosto muito, muito pessoal. E eu depois continuei os meus estudos. E a verdade é que a primeira coisa que fiz assim que terminei o curso foi começar a fazer o estádio do Amora. Muito bem. Por autorrecriação. Claro. Porque imaginava que podíamos... Podias ter esse papel. Podia dar um contributo e fazermos crescer alguma dessa coisa maneira. Nossa de novo, sim. E, portanto, foi assim. Sendo que... Fica sempre essa vontade de podermos fazer qualquer coisa pelo nosso clube. E aqui honra seja feita quem é a primeira pessoa que te dá a oportunidade de criar um conceito, de criar um modelo, de criar uma apresentação, é o anterior presidente, José Mendes. Não é? Como é que isso surgiu? É verdade, Nelson. Antes ainda do Zé Mendes, foi o Fernando Rocha. Portanto, o Fernando Rocha, que eu já conhecia desde sempre, desde miúdo, não é? Ele sabia que eu sabia qual era o meu percurso e sabia que eu tinha este gosto e o meu pai já lhe tinha dito que eu estava a fazer lá um estádio e tal. E então o Fernando Rocha, a terminar, foi ele que me apresentou aos Zé Mendes, que eu não conhecia e que só conheci quando posteriormente regressei de Timor, porque eu vivi um ano em Timor quando terminei o curso. Na altura foi uma altura um bocadinho mais complicada, o meu pai tinha falecido, isto em 2001, e ali durante alguns meses acabei por não ir ver os Jogos do Amor, era uma coisa que me custava um bocadinho mais. Havia um luto a fazer, é natural, não é? A nível pessoal, e depois acabei por ir para Timor. E foi só no regresso, vivi lá um ano na reconstrução na altura, foi aqueles momentos conturbados em Timor, e foi então no regresso que tudo isto se proporcionou. O Fernando Rocha apresentou-me ao Zé Mendes, pronto, criámos uma amizade que se mantém até hoje, e o projeto foi sendo desenvolvido. E foi nesse momento que foi criada, digamos assim, uma ideia coletiva do estádio, muito por fruto de uma iniciativa muito engraçada e muito interessante, trabalhosa também, como a maior parte das que dão frutos,
Mas a verdade, Nelson, é que eram uns célebres jantares que existiam às sextas-feiras durante Sim. mais de 3 meses, Que juntavam todas as grupos de sextas-feiras. pessoas, não é? Juntava grupos de sócios, cerca de 70, 80, 100 sócios, todas as sextas-feiras, para apresentar o projeto. E, portanto, isto foi criando, digamos, Foi numa criando um memória hype. coletiva. Sim. Exatamente. Foi instalada esta semente que foi crescendo e que foi a gênese daquilo que Que temos temos hoje, hoje. que é um universo amorense muito próximo de sentir a realidade de ter o Do que vai estádio acontecer. finalmente. Mas E nós este foi o início do caminho. já vamos lá, mas agora queria te perguntar uma coisa. Estamos a falar seguramente em meados da primeira década deste século, portanto há 15 anos Sim. atrás. Nessa altura, e visto agora à distância, tu estavas certo, ou melhor, já tinhas a ideia certa, mas ainda não era tempo dela. Sentes isso? Sinto perfeitamente, Nelson, isso, porque sabes que depois aconteceu ali um outro aspecto. Em 2004, eu, por motivos profissionais, fui trabalhar e morar para Guimarães. Vivi lá há 5 anos. Meu filho nasceu lá e 2004, isto foi entre 2004 e 2009, 2010, e foi um momento particularmente complicado. Isto porquê? Porque havia uma noção generalizada no país de que os estádios eram um mau investimento, porque tínhamos passado o Euro Sim, 2004 que e não tinha temos, corrido bem. Sim. e temos exemplos de estádios que foram feitos de forma sobredimensionada, temos muitos exemplos disso, o estádio do Algarve, o estádio de Leiria, o estádio de Aveiro, foram estádios que foram feitos maiores do que aquilo que deveriam, e havia, e com razão, a ideia generalizada no país de que os estádios não eram um bom investimento. Para agravar a situação, deu-se a A crise de crise. 2008. Em 2008. E, portanto, Juntou-se a tempestade perfeita. perfeita. E é claro que levou não levou totalmente a nossa esperança, porque ela manteve-se sempre, mas foi o momento mais difícil, Nelson. E foi aí uma travessia do deserto complicada. Mas eu diria que se tivemos algum mérito durante esse período, foi o facto de nunca deixarmos ter caído Desistir. esse sonho. E não havia oportunidade, nomeadamente, não havia aniversário do Amora onde o projeto não fosse falado, onde não fosse apresentado e onde não fosse apresentado às entidades, e nomeadamente à Câmara Municipal, que por sua vez também, uma vez que estava sempre presente, e na altura o vereador do desporto era o atual presidente, não é? O Joaquim Daquela, Santos, sim. e ele também acompanhou de perto, no fundo, esse crescimento dessa intenção. E realmente eu penso que também nele, na sua cabeça, se foi criando, tal como em todos os amorenses, a ideia de que o estádio era possível. E finalmente, já anos mais tarde, estamos realmente em condições De o poder de poder fazer. dar o passo Ok. final, sim. Ok. Eu não sei se, entretanto, vou fazer aqui algum salto quântico ou não, mas, entretanto, os anos foram passando, o Carlos Henriques e a sua direção, da qual fizemos parte, também chegou ao clube, e eu, entretanto, vou recuperar aqui uma foto que eu creio que será de 2016 ou 2017, da Sociedade Filarmónica Operária Amorense, onde tu fizestes, se não a primeira apresentação pública, ou pelo menos maior, digamos assim, seguramente uma das primeiras apresentações com cabeça, tronco e membros, já com o estádio com uma estrutura muito próxima daquela que temos hoje em dia. Foi a primeira vez que tinhas aqui uma série de individualidades da Câmara, do clube. Isto aqui já tinha dado passos muito concretos, ainda de estudos prévios e por aí afora, mas tu já tinhas a noção que isto era para andar. Sim, Como é que te sentiste em palco? Eu devo de recordar que foi uma longa apresentação. Cerca de 1h20 foi, vimos uma série de situações e de facto é ficámos verdade. todos apaixonados por aquilo, não é? Foi um dia importante.
Exatamente, Nelson. E eu recordo-me, obviamente tem um valor simbólico importante, a Sociedade Filarmónica é a madrinha do Amora, e esse aniversário, recordo-me eu, foi feito em 2 momentos. Foi. Primeiro na Sociedade e depois na Mundete, certo. posteriormente, a segunda parte, onde foi feito também uma nova apresentação. E efetivamente foi o momento em que o estádio, na sua versão mais recente e aquela que vai avançar, foi pela primeira vez apresentado, já depois de muito trabalho desenvolvido, e eu recordo-me bem dessa apresentação. Eu, entretanto, agora, para além daquela foto que estava a mostrar vazia, descobri aqui uma outra onde estás tu, na verdade, tu e o palco, e um projetor lá atrás, que basicamente estava a ser comandado por mim nessa altura, ou pelo Hugo, seguramente, e tu apresentaste ali uma coisa que muito pouca gente, se calhar, estava a contar ou a acreditar. Sentiste outra vez à frente do teu tempo ou não? Não me senti à frente do tempo, mas senti que estávamos no tempo. Sim. Senti que estávamos no tempo. E eu recordo-me, nessa apresentação estava também o executivo da Câmara Municipal. Estávamos todos. É verdade, é verdade. E eu recordo-me bem das palavras do executivo, que foram palavras de incentivo, de compromisso, e que realmente se mantêm ainda até hoje e para que as coisas se concretizem. Mas foi um momento de compromisso perante todos os sócios. Perante todos os sócios e adeptos do Amora, perante a cidade, no coração da Sociedade Filarmónica, no aniversário do Amora, e foi o selar da responsabilidade de, em conjunto, construirmos este estádio. E peço desculpa, voltando cá atrás, uma vez que tinhas esse orgulho de ser amorense e ser o arquiteto do clube, a partir do momento que estavas ali frente àquelas pessoas, muitas delas conheces desde pequeno, sentiste-te seguramente realizado nesse dia. Sim, eu não sei se têm registro de vídeo, mas os primeiros momentos foram assim meio embargados, acredito eu. Recordo-me bem, recordo-me que assim foram. Não sei se estão registados ou não, mas foram momentos, obviamente, que eu a nível profissional estou muito habituado a fazer apresentações, mas é muito mais fácil quando é apresentações de projetos que obviamente apelam a tudo aquilo que é o nosso profissionalismo, mas que não têm uma parte emocional tão forte como esta. Obviamente que esta vertente emocional nos invade de uma maneira que não é fácil, nem sempre é fácil conseguir discernir uma coisa da outra. E é claramente o caso. E, portanto, aquele foi um momento emblemático. Para mim foi, no dia seguinte igualmente, mas aquele em particular foi principal. E, sobretudo, ver a aceitação das pessoas. Ver o entusiasmo. Exatamente. No final foi muito importante. Entretanto, eu agora se calhar faço outro salto. Se entretanto aqui pelo meio me faltar alguma coisa, diz-me, por favor. Porque o estádio tem aqueles primeiros modelos ainda na primeira década deste século, desde há 15 anos, 10 anos atrás. Temos este percurso todo, chegamos aqui à Sociedade Filarmónica e estamos em 2021 e ainda não há estádio. O que é que aconteceu realmente para que isto será seguramente tudo muito complexo? Todos nós gostaríamos de já ter o estádio neste momento construído. Genericamente, o que é que aconteceu para em 2021 este sonho ainda não se ter conseguido concretizar? Olha, Nelson, há vários aspectos, mas eu diria que o aspecto principal tem a ver aqui com uma situação, com duas situações relativamente ao estádio, e depois há um outro terceiro aspecto, isto da minha interpretação. Nós estamos a fazer um estádio que, para já, importa ressalvar um aspecto, e fazendo um parênteses, antes de mais, sim. Antes do mais, exatamente. Eu há pouco falei que os estádios, na altura do Euro, havia um sentimento generalizado que os estádios eram um mau investimento para o país porque não traziam o desenvolvimento e era um investimento perdido. No caso do estádio Municipal da Medideira, isso não acontece. O estádio Municipal da Medideira vai permitir, para já, ele não está sobredimensionado, ele está dimensionado àquilo que é a dimensão do Amora e a dimensão de uma cidade que tem cerca de 70 mil habitantes, um concelho que tem cerca de 170 mil habitantes, e
falamos de um equipamento que pode e deve vir a ser um motor de desenvolvimento económico, social, desportivo, cultural e urbanístico de toda uma cidade. Será a maior transformação de sempre Da Amora, que de vem Amora. agarrada ao estádio. A Amora tem um potencial enorme pela sua localização geográfica, não só de proximidade a Lisboa, mas de proximidade à água e ao rio e à baía. Sim, aquele espelho de água que temos à nossa frente e que podemos ver da bancada central é fantástico, não é? É uma coisa incrível, que não existe em mais lado nenhum. E realmente tirar partido disso é fundamental. E o estádio vai ser o mote para todo esse trabalho. Mesmo. E, portanto, vai ser a transformação da cidade que está em causa. Não é o estádio em si. É claro que, apesar disso, ou independentemente disso, vai poder proporcionar a um clube histórico como o Amora as condições para crescer para uma dimensão nacional que tem e ver, mas que pode e ver renovada mais. a sua casa passado 50 anos, 40 anos à volta disso, o que é fundamental, porque de facto já temos umas condições que não estão ao nível daquilo que somos capazes, nem nos deixam avançar mais, não é? É verdade, estas condições que temos não têm forma de poder avançar. Obviamente é um estádio que nos diz muito. Temos os nossos familiares que o ajudaram a construir com sangue, suor e lágrimas, com o seu esforço, com o seu trabalho. Nós sabemos disso. Nós vivemos lá toda a nossa paixão clubística desde sempre, mas sabemos que não nos permite crescer mais. E para o fazermos, temos necessariamente que ter uma nova infraestrutura. É naquele lugar, naquele local, está pensado para ter referências históricas que nos trazem e que marcam a identidade daquilo que é a identidade do Amora, da cidade da Amora e do próprio concelho, e isso é muito importante. Hoje em dia o futebol mudou muito e a regulamentação é muito apertada, sobretudo ao nível das competições profissionais, que nós sempre seguimos a nível regulamentar. E sempre quisemos chegar lá, não é? Novamente. Claro, e vamos ter condições para isso e vamos chegar seguramente, a esse porque ponto. o Amora, com a Medideira e com o Cerrado, fica com condições para ser um clube de topo a nível nacional. Tirando os três grandes e Braga e Guimarães, há poucos clubes com o mesmo com as nível condições, de com as condições que vamos ter. Mas, resumindo e voltando atrás, chegamos a 2021, o que é que não correu bem ou o que é que demorou mais para não ser possível? Desculpa, Nelson, estava só a enquadrar a questão de como é que eu acho, como é que eu vejo a pertinência e a justificação do estádio para a sua execução. Porque é que ele não avançou até então? Em primeiro lugar, nós estamos a falar de um investimento que não é um investimento pequeno. Estamos a falar de um valor, o estádio neste momento está estimado em 7 milhões e meio de euros, mais IVA. Ou seja, é um valor que ultrapassa substancialmente aquilo que tinha sido pensado inicialmente. Sim, que era um valor mais reduzido, é natural. Sim, era um valor substancialmente mais reduzido e a verdade é que nós fomos entusiasmando todos e o estádio neste momento é um estádio que tem todas as condições e obviamente o custo é proporcional a isso e estamos a falar de facto de um investimento dessa grandeza que não é tão fácil de encaixar e de poder, independentemente de ainda assim ser um investimento justificável com aquilo que eu referi anteriormente. Esse é um aspecto. Depois, Nelson, temos um outro aspecto que é aquilo que na verdade nos tem vindo a atrasar um pouco mais, mas que está finalmente quase resolvido. Desbloqueado. Desbloqueado, sim. Refiro-me à questão da alteração do alvará de loteamento da Medideira. Falamos de um processo muito antigo, que nunca esteve devidamente enquadrado ou legalizado, e isso traz uma dificuldade muito grande. E cheio de pontas que interagem com várias entidades, desde os senhores dos recursos hídricos aos conservatórias e a tudo isso, não é? Precisamente, Nelson. Nós temos aqui várias entidades envolvidas. Nós temos, para além das três partes que assinaram o protocolo, e nomeadamente a Câmara Municipal do Seixal, o Amora Futebol Clube e as Construções Norte-Sul, na pessoa do engenheiro Tempurão, nós temos depois uma entidade que é a APA e que gera os recursos hídricos do país, e temos depois o comprador do terreno que vai ficar para as construções Norte-Sul e que vai permitir fazer ali uma superfície comercial.
Tudo isto é necessário conjugar e sintonizar em processos que burocraticamente são muito complexos. Falamos de processos no âmbito do planeamento e do urbanismo e felizmente estamos a ser acompanhados por técnicos muito bons nessa área. O arquiteto Nuno Raposo, que é um amigo de longa data, mas que é um especialista nessa matéria, tem feito um trabalho excepcional e a verdade é que estamos realmente muito, muito, muito próximos de poder ultrapassar esse último Mas claro obstáculo. que, entretanto, neste intervalo todo, fomos sofrendo as agruras normais da burocracia de um país, de coisas, enfim, não sei se pode dizer ou não, mas eu vou dizer a mesma, de perguntas da APA com porque é que esta estrada está aqui, mas a estrada tem 30 anos, porque é que estão a perguntar agora porque é que está aqui, não é? E coisas deste nível. É sobretudo ali a questão, prende sobretudo, nós tivemos azar de passa uma linha d'água mesmo por baixo do estádio. E, portanto, é que foi mesmo uma pontaria. E a verdade é que essa linha não estava devidamente legalizada e agora temos que estar não apenas a poder projetá-la, no caso concreto é toda esta equipa que está a projetar, nomeadamente é o Amora, as construções Norte-Sul, a superfície comercial, que não há problema em dizer, toda a gente o sabe, é o Pinto Doce, que tem tido também um papel muito ativo nesta matéria e que está muito interessada E um em papel desenvolver. paciente também, não é? Tem tido uma paciência grande e é uma aposta estratégica, seguramente, acredito eu, e a Câmara Municipal. E temos estado, eu diria, tenho a certeza que estamos todos em sintonia neste momento. E eu digo todos, incluindo a APA, com a qual foi necessário estabelecer Pontos, no fundo. soluções em conjunto com Pontos, os técnicos. soluções e por aí afora, não Sim, é? é uma matéria muito técnica e algo, como é que eu ia dizer, não é uma matéria, é Fácil. uma matéria pesada, Sim. não é uma matéria fácil, mas foi sendo ao longo do tempo desenvolvida e neste momento estamos à beira de conseguir essa solução. Isso vai permitir que seja finalmente feita a escritura, o terreno do estádio passe à posse da Câmara Municipal, uma parte dos terrenos do Amora, onde está o campo número 3, neste Certo. caso, passe à posse das construções Norte-Sul e, portanto, tudo se desbloqueia a partir A daqui e, partir desse finalmente, momento. a Câmara possa iniciar a construção para usufruto do Amora Muito bem. portanto, é esse acordo que está em É cima da essa a mesa neste momento. expectativa. Nós há É, pouco, quando falámos durante a parte da tarde, eu tinha-te falado que iríamos começar pelo Cerrado e depois passar para a Medideira, mas já como estamos neste tempo, eu vou passar aqui um vídeo que tu me destes, sim, pediste para passar, que é precisamente da Medideira. Vamos ver se eu consigo fazer esta transição. Eram pequenos clipes que eu juntei todos num. Aquilo que estamos a ver é aquela aproximação à bancada central e um plano daquilo que será a bancada. As linhas, agora estamos a ver a componente exterior do estádio. O estádio vai ser desnivelado naquilo que é aquele largo de entrada que conhecemos atualmente do portão de entrada do clube. agora sim. Agora sim, Uh, pois é, estou é, aqui a tu conseguir ver as estás a ver imagens. com, sim, estás a ver com algum delay. Eu estava a tentar descrever-te. Eu optei por juntar aqueles pequenos 6 filmes para Sim, não ter sim, que estar não, a e passar fizeste um a muito um. bem, Nelson. Portanto, isto é o Estádio da Medideira. As linhas que conhecemos aqui estão muito próximas daquilo que é o Cerrado. Tu já nos explicaste isto por diversas vezes, qual seria o objetivo. Uh, Tenho e muito gosto em explicá-lo mais uma vez muito também, bem, sim. sim, sim, sim. Mas Não, faz. este é o teu sonho concretizado, é o sonho também dos amorenses. É um sonho caro, já percebemos, mas é um sonho que é uma mais-valia a si próprio, como tu já explicaste, para o território, para as pessoas e para toda a estrutura envolvente. O que estamos agora a ver tem a ver com estas bancadas. É assim, Zé. Como é que. Nelson, eu diria que vai marcar ali uma bitola qualitativa, que é onde nós nos queremos todos posicionar. As infraestruturas para um clube é uma questão base sem a qual não é possível um clube crescer. E ter um estádio e um centro de treinos com uma qualidade elevada é meio caminho andado para poder
implementar a estratégia que um clube como o Amora deve ter, que tem a ver com a formação e depois tem a ver com o crescimento e a formação dos seus atletas e depois com a possibilidade de, ao mais alto nível, poder apresentar com o estádio. E eu, quando falo na bitola qualitativa, refiro-me também a nível urbanístico, porque, como eu estava a dizer há pouco, vai ser o início de uma intervenção que vai abranger toda a cidade da Amora, sobretudo a zona ribeirinha. E isso é uma responsabilidade grande. Muito grande. Nós estávamos a ver ali naquelas linhas. Sim, eu entretanto agora enquanto falas vou novamente passar as imagens. Ok? Ok. Mas Certo. podes continuar. Sim, o que nós vemos ali naquelas linhas, nós estamos ali a falar de uma bancada que tem 2 níveis de bancada, é a bancada central, é aquilo que está previsto neste momento, tem capacidade para aproximadamente 5.000 espectadores e em termos de imagem faz alusão àquilo que é talvez a referência mais emblemática da principal atividade económica da Amora durante muitos anos, que tem a ver com a construção naval. Tem a ver com a construção naval e tem a ver com os estaleiros naval, que chegaram a ser 16 em toda a Bahia, em todo o Rio Judeu, chegaram a ser 16 estaleiros navais e, portanto, é algo que está muito inerente à questão da cidade da Amora. E toda aquela estrutura que vemos pelo exterior é como se fosse o casco. Eu agora Zé, tu estás a acompanhar-nos com algum delay, mas eu parei a imagem precisamente na zona exterior do estádio com aquelas estruturas em metal que estão também no cerrado, que são as estruturas dos navios, não é? Exatamente, é mesmo isso. E eu cheguei a ter várias reuniões, inclusive com o Fernando Venâncio, na Venamar, que é um amigo também, e que a Venamar é uma das entidades. grandes empresas da Amora também, não é? Que nos diz muito. E realmente, quando é em madeira, chama-se cavernas, não é? Quando é o esqueleto da embarcação. Sim, Curiosamente, quando é em metal, chamam-se balizas. Eu não sabia. Costumo dizer que nós vamos ter o estádio com mais balizas do país. Porque realmente vamos ter o estádio com mais balizas do país. Sim, era muito importante marcar esta identidade e esta simbologia, porque um estádio é paixão. Sim. E tem que se marcar aquilo que corre nas veias das pessoas. Tem que se marcar aquilo que lhes chama e que as incendeia por dentro no bom sentido, não é? Que lhes dá vida. Que dá vida. Isso mesmo. É sempre o nosso grande desafio. E agora há um último aspecto, Nelson, que Diz-me. tem a ver, e até não foi mal, devo dizer, do estádio não ter começado ainda. Porque nós estivemos ao longo dos últimos 3 anos a desenvolver o Cerrado. E o Cerrado foi uma oportunidade. Aprendestes também com o Cerrado situações que agora consegues melhorar e corrigir na Medideira? Sim, e não apenas isso, Nelson. O Cerrado foi um processo. Nós há pouco falámos daquela apresentação que ocorreu na Sociedade Filarmónica em 2017. Certo. No ano seguinte, em 2018, fizemos um novo jantar comemorativo neste caso, dos 97 anos do Amora Futebol Clube. E nesse jantar foi apresentado o Cerrado. E foi apresentado e foi dito pelo Presidente que nós iríamos avançar com a obra do Cerrado. E assim o fizemos. Nós ouvimos essa indicação e na semana seguinte estávamos a entrar com as máquinas e a começar a obra. Foi, aliás... ia dizer que foi, aliás, um brilhante momento, porque foi também o dia em que eu e a Sara conseguimos tornar o presidente Joaquim Santos também sócio do Amora Futebol Clube, pagando nós próprios o primeiro ano de cotas, e ao que sei, ele tem-se portado exemplarmente e continua sócio do Amora Futebol Clube. Soube disso, ainda ontem o Carlos Henriques me disse que o presidente ia lá regularmente fazer o pagamento das cotas e, portanto, manteve-se essa semente. De alguma maneira, nós, pela nossa vivência de infância, daquele espaço de barroca e de brincadeira, fomos-nos habituando, de alguma maneira, a criar cercos, não é? Há a pesca ao cerco, a pesca de cerco, e nós criámos um cerco em que não havia hipótese de dizer que não é? Eu lembro-me que aquele restaurante estava completamente apinhado de gente e foi um momento alto. Na verdade, é curioso que foi sempre em crescendo. Ainda fizemos mais um... O 98º aniversário, tínhamos 1000 pessoas na Quinta Valenciana. Sim. E ainda com mais gente, cerca de 1000 pessoas. Mas eu interrompi-te aqui atrás e tu estavas a dizer que foi importante nesse dia ter sido anunciado o Cerrado, não é? Foi anunciado o Cerrado nesse dia e foi importante porque o Cerrado foi para nós uma oportunidade.
foi sobretudo a oportunidade de mostrarmos aquilo que nós conseguíamos fazer com a confiança que nos era depositada. E aquilo que nós conseguimos fazer é aquilo que vai ser inaugurado agora na próxima semana. Muito bem. E vai estar à vista de todos aquilo que foi possível fazer. E seremos justos depositários da confiança para poder fazer o mesmo no Estádio da Medideira. É verdade. E ficamos com um histórico. Ficamos com o histórico de que podemos e sabemos fazê-lo. E isso foi uma oportunidade que foi construída ao longo dos últimos 3 anos. Isso gera-nos um capital de confiança enorme. Nós, enfim, não há como dizer, somos muitas vezes criticados, até porque depois às vezes temos vários papéis. Eu, o Paulo Silva, o Rui Belchior, temos pelo menos 2 em que muitas vezes somos confrontados com 2 terrenos diferentes e muitas vezes somos confrontados de que, entre aspas, é tudo para o amor. A verdade é que nós passamos um período muito difícil da nossa existência, soubemos dar a volta e estamos, acima de tudo, a justificar cada cêntimo, porque o número crescente de atletas que o Cerrado já permite hoje em dia, não agora por causa desta pandemia, mas é extraordinário o potencial de crescimento que ele gera e, portanto, enquanto membro da direção do Amora, tenho que estar orgulhoso do José Pequeno, mas tenho que estar também orgulhoso daquilo que são as direções do Amora e da capacidade do Amora de mostrar, reforçar e mostrar que é possível e credor, seja de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Pode ser muito, mas nós justificamos e o número de crianças que joguem, o número de jovens que jogam no Amora e que fazem ali a sua formação desportiva e humana também, é credor de muito disso, não é? Sem dúvida, Nelson, sem dúvida. E ali fica a prova viva desse trabalho e desse esforço e daquilo que é a competência que estará na base do que vai ser construído com a Medideira. Muito e bem. até foi bom ser desta forma. Okay. Claro, foram 3 anos. Nós estamos a falar de um investimento que não é pequeno, são 2,5 milhões de euros, com o IVA incluído, é certo, mas também é certo outra coisa, Nelson, não se encontrará em mais lado nenhum um trabalho feito com aquela relação de qualidade-custo que existe ali. E de integração no espaço e tudo isso. Sim. Foi justificado. Nós já vamos chegar ao Cerrado. Eu queria agora acabar ali a Medideira. Portanto, nós já percebemos todo este processo. Agora tenho que fazer uma pergunta que é, neste preciso momento, 25 de Abril de 2021, em que ponto estamos? Já entregámos tudo? Está do lado da Câmara? Está do nosso lado? Como é que isto funciona? Olha, não. É necessário entregar uma coisa chamada estudo hidrológico, isto no âmbito da questão do pedido de alteração de alvará de loteamento. Certo. É necessário entregar o estudo hidrológico e só após essa entrega a Câmara poderá formalmente fazer o deferimento. Muito bem. Não sabemos exatamente quando conseguiremos entregar. Está entregue aos técnicos do próprio, os técnicos que foram contratados para o efeito. É uma coisa que demorará seguramente pouco tempo e após essa situação seguramente se realizará a escritura e a partir daí ficamos com o caminho aberto. Em paralelo, os projetos estão na última revisão a ser feita pelos revisores. Segundo a informação também, agora houve uma última visita do Executivo ao Cerrado, eu creio que foi no início deste mês. Deste mês, sim. Exatamente. E o Presidente comunicou-nos que o projeto está todo em revisão neste momento. Portanto, estamos a aguardar apenas que os revisores deem a última validação e a partir daí também, ainda que, como é óbvio, aquilo que é o passo-chave neste momento é a questão do alvará de loteamento, sem o qual não é possível não se pode avançar, mas quando isso acontecer, contamos estar com tudo preparado para que em paralelo que haja aqui uma sintonia de momentos que permita que a obra se inicie. Eu diria que a minha expectativa pessoal, atenção, é que idealmente possa acontecer até ao verão. Essa é a minha expectativa. A pergunta que se faz muitas vezes, e que eu na verdade não sei a resposta e vou-te fazer, a pergunta que é, uma obra destas, quanto tempo efetivamente demora no teu conhecimento, quanto tempo é que vai demorar esta Medideira? Olha, Nelson, nós apontamos para 2 anos. 2 anos. É o tempo que temos previsto, sim.
Muito bem. Não quer dizer que Não a possa correr bem haver. não Sim. consigamos Sem antecipar um criar, sem bocadinho. criar falsas expectativas, porque estas coisas são sempre Exato. suscetíveis de surpresas e por aí fora, Sim, mas, portanto, no final deste ano poderá haver esse seguimento de projeto e de concurso e do que quer que seja, e a partir do sim, momento que ele assim esteja, temos 2 anos de construção. Portanto, exatamente. ok. É a Não é para previsão. este fórum, depois teremos que jogar noutro sítio qualquer, isso depois veremos, mas pronto. Entretanto, Exatamente, sim, como sim. invertemos a ordem daquilo que era o que tínhamos combinado durante a tarde, vamos agora passar ao Cerrado. Eu vou aqui mostrar, vou tentar mostrar aqui algumas fotografias que tu me fizeste chegar. Mas eu, antes de as mostrar, queria também dizer uma coisa que falámos há pouco. Eu, por escolha própria, mas também por uma questão da minha vida pessoal, tinha estado no Cerrado num jogo Amora-Pinhal Novense, em Júniores, que na verdade foi o primeiro jogo oficial que houve naquele relevado. E por várias decisões minhas, porque fui várias vezes à Amora, mas entendi não o fazer, só há 2 semanas atrás voltei ao Cerrado. Portanto, eu neste hiato de tempo não vi nada. Eu conheço o Parque do Cerrado há 40 anos. Corri ali, brincámos ali, jogámos ali à bola, fomos lá pescar ramos de árvores para brincadeira, mais variado tipo de coisas. E ver aquela integração, aquela estrutura, a forma como está integrada na paisagem. Eu que entrei pelo Parque do Cerrado e acabei por entrar por aquela porta traseira. A certa altura nem me apercebia quase que estava ali um campo. Claro, naturalmente percebia que havia ali aquela estrutura, a integração e a estruturação que o Cerrado hoje em dia permite era um dos fatores fundamentais, presumo eu, de uma obra destas. Eu vou mostrar aqui uma primeira imagem que tu nos mandaste, que é uma imagem vista de fora, visto de uma famosa zona que já vamos também falar por graça, de um famoso sobreiro, em que a integração é perfeita. Isto está muito bonito. Houve esta preocupação de integrar isto no contexto arbóreo que já existia por ali. Sim, tinha que existir, Nelson. Aliás, era uma responsabilidade nossa. Nós estávamos a mexer com o coração, com o pulmão da cidade da Amora. O Parque do Cerrado é o pulmão da cidade da Amora e nós tínhamos o dever e a responsabilidade de nos integrarmos em algo que tinha uma vertente natural e paisagística muito forte. Aliás, eh, fazia e faz todo o Do sentido sentido. aproveitar isso para aquilo que são as características do próprio estádio e, portanto, a ambiência que é criada no estádio ser criada de forma natural. Ao que sei também, as equipas têm, mesmo a equipa sénior masculina, por exemplo, tem treinado lá muitas Treinada, vezes sim. e é algo que eu penso que agrada aos atletas e aos dirigentes ou aos treinadores, que é a tranquilidade que existe lá. Sim. Não se ouve praticamente nada, as estradas estão mais Mais afastadas, afastadas. as árvores fazem ali uma barreira de som e todo aquele envolvimento é propício a que se trabalhe com tranquilidade e realmente foi um local, o Cerrado em si, para a implementação deste equipamento foi um local muito bem escolhido e eu estou à vontade para o dizer, não foi ideia nossa, foi o Presidente da Câmara Municipal que Uhum. sugeriu numa célebre conversa que tive e Sim, sim, confidenciei sim. isso hoje durante Sim, a tarde. sabíamos. Penso que não é Mas, segredo. A ideia original era que ele fosse feito entre o Parque do Cerrado e o Lidl, não é? As traseiras do Lidl. exatamente. Exatamente, só que foi depois numa conversa a três, nas festas da Amora, ali no bar dos bombeiros, junto à rotunda do Leclerc, o presidente Joaquim Santos, o presidente Carlos Henriques e eu, e foi aí que o presidente Joaquim Santos disse, então, mas porquê é que não se faz mesmo dentro do Cerrado? Experimentem e As façam esse medições. estudo. E nós fizemos esse estudo. E tivemos depois uma reunião na Câmara Municipal em que aparecemos com 4 campos de futebol de 11 dentro do Cerrado. Foi, foi encarado com alguma. Foi uma chamada entrada a pé juntos, no fundo. Muito bem. Exagerámos um Olha, bocadinho. deixa-me dizer-te uma coisa. Enquanto eu agora vou-te fazer, naturalmente, mais algumas perguntas, mas eu vou passando aqui algumas destas imagens, das fotografias que tu me fizeste chegar. Mas este campo em si tem várias curiosidades. Eu vou-te lançar duas como mote e depois tu poderás abordar as outras todas que quiseres. A primeira tem a ver com o nosso antigo treinador, o David Martins, que é topógrafo também, e que teve de fazer
um porradão, em bom português, de medições para conseguir encaixar ali aquilo quase ao centímetro. E a segunda tem a ver com uma caricata situação de tu e o Presidente Carlos Henriques serem erguidos por causa de um sobreiro morto. Não é? É verdade, é verdade, Queres Nuno, é começar por verdade. qual? Qual das caricatas situações queres começar? Olha, podemos começar já pelo sobreiro. Eu nunca tinha sido intimado a ir depor a tribunal, mas pelo amor a fazemos tudo. Mas a verdade é que aqui realmente não tínhamos qualquer culpa no caso, e a verdade é que era um sobreiro que estava realmente morto e estava em perigo de cair e de ferir alguém. E nós sabemos que o Cerrado é utilizado para o campismo da Festa do Avante, por exemplo, e nós chamámos e alertámos essa situação. E a verdade é que, pronto, ainda assim foi um processo que nós estávamos também com muita urgência na concretização do Da obra, estádio claro. e da obra, e as coisas avançaram normalmente, mas realmente aquele sobreiro já estava morto e estava realmente perigoso, e nós pronto, avançámos com as coisas Muito bem. e depois arcámos ali ainda com algum tempo Com de. alguma responsabilidade, não é? Exatamente, mas Muito correu bem. tudo bem, Pronto. foi-nos dada, pronto, foi dada razão, Sim. e correu tudo bem. Muito bem. Relativamente à outra situação do David Martins, para quem eu aproveito e envio um abraço Sim. também, um outro Sim. grande O amorense. David, que também já aceitou naturalmente ser nosso entrevistado, será, sê-lo-á durante o início do mês de maio também, penso que dia 9, não estou bem recordado, mas também estará aqui. Mas foi ele que fez as medições, eu agora vou passar aquela fotografia tirada do outro extremo do campo com toda a bancada à frente, foi ele que fez as medições que permitiu encaixar isto que estamos agora a ver. Mas não foi um Na processo verdade, fácil, não é? não foi. Na verdade, eu chamei o David 7 ou 8 vezes ao Cerrado para fazer. O David é topógrafo e para fazer a implantação do relevado da melhor maneira possível. E por um lado, porque aquilo foi a régua e esquadro. Nós tínhamos muito pouco espaço para nos podermos encaixar entre as árvores existentes, nomeadamente os sobreiros, e não deitámos nenhum sobreiro abaixo junto à bancada, e era importante desviar a bancada para não tocar nos sobreiros, Nos nem sobreiros. sequer na copa das árvores. É, Por outro lado, era importante garantir uma passagem de emergência na zona nascente que fica logo ali naquela parte do portão que dá sim, para sim. o resto do parque. Do parque, certo? E, e para além disso, tínhamos nós próprios uma convicção muito importante, que era a necessidade de conseguirmos garantir o espaço necessário para que um dia mais tarde, se nos puder vir a ser dada a oportunidade de Uhum. termos um segundo campo no Cerrado, termos espaço para ele. Ou seja, não queríamos ficar condicionados A nesse ficar apenas crescimento. aqui, não é? Exatamente. E no meio de tudo isto, nós fizemos a implantação, refizemos várias vezes, 7 ou 8 vezes, e de todas as vezes o David teve que marcar os pontos Sim, 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 sim. dos vértices do retângulo de jogo, e realmente eu agradeço-lhe a ele mais uma vez a paciência que teve. Foi uma ajuda muito importante e permitiu-nos, na verdade, fazer aquele relevado em 3 meses, Sim. porque depois, no início da época seguinte, ou seja, em agosto, já as equipas estavam lá a treinar e a jogar. Portanto, isto foi em maio de 2018. Maio, junho, julho, agosto foi o tempo de colocarmos esse Esse, relevado, esse sintético sim. em utilização. Na altura utilizávamos os balneários Certo, lá certo. de cima da festa Sim, e do própria estrutura do parque. Aliás, estamos a ver uma foto tua do relevado, numa altura em que ainda faltava fazer ali a parte em baixo junto às bancadas e ainda faltavam ali os ferros que vão dividir. Entretanto, com todo este historial, eu passava, se calhar, para a realidade e começava usando esta fotografia que é nós temos aqui três níveis de bancada, um à esquerda, um à direita e um central, e depois os bancos que estamos a ver ali no meio, ao contrário do que as pessoas possam parecer, não são bancos VIP nem nada de especial. São realmente os bancos não, de suplentes que estão integrados na bancada à inglesa, não é? é mesmo isso, é mesmo isso. Sabes que não é fácil, isto tem que passar aqui pelo crivo de várias entidades.
Estamos quase a conseguir a garantia plena do que aqui está. Temos ainda que desviar os bancos suplementares, que são aqueles que têm 6 lugares, um bocadinho mais para o lado da coxia, tanto num lado como no outro. O que vemos ao centro é o banco do quarto árbitro. Exato, isolado. Eu agora passei aquela imagem aérea mais curta, mais próxima, em que temos a bancada central, temos uma cadeira absolutamente sozinha, isto numa fase em que ainda não havia as ferragens, agora já estão colocadas, mas este banco sozinho é o quarto árbitro, que está ali a 2 metros do público, portanto podemos fazer os nossos impropérios bem próximo dele também, não é? Isto vai ser mesmo à inglesa, não é? É mesmo à inglesa. Aqui na verdade, Nelson, é uma situação pioneira no país. Só existe no Estádio dos Barreiros, no Campo do Marítimo, sim, não é? Sim, sim. Mas é diferente, porque eles têm um fosso. Assim tão perto não existe. Ok. E isto é trazer o espetáculo e os artistas para dentro da bancada. E ao mesmo tempo é poder proporcionar aos adeptos e aos sócios essa proximidade e essa vivência, e ao mesmo tempo os sócios seguramente também vão transmitir aquilo que é o seu entusiasmo, o que é uma coisa interessante também. Essa proximidade. Na verdade, esta bancada, sim, esta bancada tem algumas características. Essa é uma das principais, sim. Mas depois há outra, que é o facto de ser uma bancada com uma pala muito baixa. Ok. Eu vou passar precisamente essa fotografia porque, lá está, isto é mais uma vez a ossos do ofício. Estamos neste momento a ver aquela fotografia tirada seguramente com drone, um bocadinho lateralizada, em que se vê a bancada e a pala. E eu vou aproveitar um comentário que é feito no nosso Facebook, feito lá mais uma vez pela Margarida, que está aqui a 2 metros de mim, e que, sendo da tua profissão também, pergunta qual o conceito para a concepção da pala lindíssima que está por cima da bancada. É uma estrutura linda e leve com um ar muito luminoso. Ou seja, basicamente o objetivo é mesmo este, não é? Pelo que tu me explicaste. Era. E antes do mais, agradeço as palavras da Margarida. Estamos ali a falar de uma pala de 15 metros que fica com uma leveza grande. A leveza é conferida também pelo material que é utilizado, que é um policarbonato que permite a entrada de luz natural. Porquê? Porque nós queríamos ter uma pala muito baixa. Queríamos por 3 razões. Primeira, já tinha mencionado aqui, não podíamos tocar na copa das árvores. E, portanto, tínhamos que manter ali uma altura relativamente baixa. Segundo aspecto, quanto mais baixa está a pala, maior a proteção que confere aos espectadores, tanto a nível da chuva como a nível do vento. Não percas o raciocínio, eu vou mostrar precisamente uma fotografia por cima da pala, onde se vê que a copa das árvores está mais alta que a pala. Mas continua. Exatamente. Pronto. E finalmente, Nelson, tínhamos aqui também um terceiro aspecto. Tínhamos também um outro aspecto importante, que é o facto de, sendo mais baixo, conseguir manter uma permeabilidade visual entre o parque de manutenção e o cerrado, ou seja, aquela bancada não ser uma barreira, mas bem pelo contrário, ser algo que visualmente é possível atravessar. Na verdade, um pouco à semelhança do Estádio da Medideira, e aqui é importante referir que o cerrado é quase uma mini medideira, e isso é muito importante a nível de coerência de imagem. Vai-nos garantir que no futuro não existe a medideira e o cerrado. Há um único equipamento de uma dimensão e de uma escala conjunta que garante aqui uma continuidade e vai dar um efeito de escala muito interessante. E, portanto, nós seguimos. A diferença é que este só tem um piso e a medideira vai ter 5. Este leva 1000 espectadores, a medideira vai levar 5000. Mas pronto, e então há também esse aspecto. E há finalmente um terceiro aspecto para a pala estar baixa, que é o facto de tentarmos aqui conseguir uma ambiência acústica diferenciadora. Ou seja, eu quero imaginar, obviamente está sujeito a confirmação. Sim, com o público real, não é? Mas com o público real eu imagino a reverberação que vai ser feita naquela pala e o ambiente que se vai criar ali, sonoro, com a reflexão desse som. Eu tenho um pequeno exemplo. Quando a equipa que estava a montar as cadeiras, a equipa da Sports Partner, eles tinham lá um rapaz que estava com uma coluna. Eles estavam a montar aquilo e estavam a ouvir música. E a coluna estava em cima de uma cadeira a meio da bancada. E nós passamos à frente do elevado e o som da coluna vinha da cobertura. Isto é textualmente verdade. Muito o bem. som vinha da cobertura. E, portanto, eu estou muito curioso por ver aquela bancada cheia e o ambiente acústico que se vai ser criado. Porquê?
Porque nós, ao termos uma superfície completamente plana, porque pela primeira vez em Portugal, Nelson, nós estamos a aplicar uma cobertura em policarbonato invertida. E isso faz com que a estrutura fique por cima e o policarbonato por baixo. E, portanto, em baixo temos um plano totalmente limpo, totalmente contínuo. E isso vai permitir a reflexão do som de uma forma diferente. Sim, sem obstáculos ao fim e ao cabo. Eu, precisamente, foi das coisas que mais me surpreendeu na visita que pudestes fazer comigo, foi, de facto, a luminosidade. Nós vamos conseguir ver um jogo de futebol com toda a condição atmosférica que esteja, mas a luz está por cima de nós, portanto, nós estamos iluminados. O som também, o grito que demos ali um bocado para perceber aquilo, era fantástico. E depois há toda esta estrutura do próprio campo que agarra essa pala e, ao que me disse, esse vão desses 22 metros, segundo me parece, São 15 metros. 15 metros. É também único em termos da sua dimensão enquanto peça única. Portanto, nós, para além de um campo de futebol e de uma solução para os mais novos e para o futebol feminino, vamos ter de ser também um case study das faculdades de arquitetura ou para aí, não? Ali nós vamos apostar um bocadinho nisso, confesso, Nelson. Nós, a determinada altura, já chegámos a... Eu vou aqui cometer uma inconfidência, mas já chegámos a acordo com um fotógrafo especializado em fotografia de arquitetura. De arquitetura, que é sim. talvez o mais conceituado no país, é o Fernando Guerra, e já chegámos a acordo com ele para, em junho, poder ir fotografar. Obviamente que interessa-nos poder ter os melhores registros possíveis deste equipamento, mas simultaneamente os canais de divulgação que permitam, a nível internacional, mostrar esta obra que será seguramente em benefício de todos. Muito bem. Portanto, vamos fazer essa aposta. Mas há ali um aspecto, para que aquela pala esteja ali de forma tão suspensa, com uma dimensão tão grande, há um trabalho de fundações imenso. Eu não te enviei essas imagens, Sim. mas há uma quantidade enormíssima de betão naquelas fundações para conseguirmos amarrar tudo aquilo que são os esforços que depois ficam ali pendentes. É claro que, para termos uma pala tão baixa, não podíamos ter uma superfície opaca. Ela tinha que ser verdadeiramente translúcida, e é o caso, e isso permite ali um efeito que eu penso que vai ser interessante. Muito bem. Até porque cria ali um plano muito engraçado. Quando está sol, a sombra reflete de uma tal forma que as próprias árvores ficam refletidas na pala. Na pala, uma sim. silhueta muito, muito marcada. Parece uma sombra chinesa. Foi a sensação que eu tive, foi de ser uma sombra, de repente tínhamos uma sombra chinesa por cima de nós, não é? Exatamente. Ok. E diz-me então, em termos estruturais, nós estamos a 7 dias, 6 dias desta inauguração. Os trabalhos, presumo que estejam a ocorrer dentro do normal. Na véspera estaremos seguramente a terminar pequenos detalhes. Genericamente, aquele campo tem mais do que 2 balneários, tem instalações de apoio, tem um auditório que o Presidente Manuel Araújo, na última entrevista, já nos disse que nos apoiou com o equipamento também audiovisual, ao fim e ao cabo, e depois tem zonas de arrumação e tem características absolutamente atípicas para aquilo que é o nosso hábito na Medideira, que é instalações sanitárias e zona de bar para os visitantes, para a equipa da casa, acesso para cidadãos com dificuldades de locomoção. Genericamente, o que é que as pessoas poderão encontrar na Medideira? Olha, Nelson, dentro da bancada, de início não estava previsto, mas era uma pena nós não aproveitarmos a parte de baixo da bancada. É certo que ela não é muito alta, e portanto temos as limitações decorrentes desse aspecto, mas a verdade é que era fundamental aproveitar. E então o que temos é todas as condições que são exigidas pela Liga de Clubes para campeonatos profissionais. O Amora, um dia mais tarde, se quiser jogar ali um campeonato profissional, o Amora poderá fazê-lo, desde que o relevado seja natural. É a única condicionante nesse aspecto. Mas isso aí não podíamos fazer nada nesta fase, a não ser antecipar a possibilidade de um dia poder ser relevado. E algo que também fizemos. Mas dito isto, Nelson, encontramos para os adeptos visitantes, na sua parte setorizada, com entrada autónoma, temos bar, posto médico, casa de banho masculina e casa de banho feminina. E depois temos, ainda debaixo da bancada, mas para os sócios e adeptos do Amora, temos igualmente posto médico, casas de banho dimensionadas à dimensão, casa de banho de mobilidade reduzida, bar e a loja azul. A loja azul também.
sim, para poder ser vendido. Isto debaixo da bancada. Depois temos nos balneários, nós temos 7 balneários. Pois era essa, a gente já vai perceber porquê também, talvez. Mas não temos dois, não é? Que era um daqueles problemas sempre do futebol juvenil, em que no campo número 2 havia dois, depois havia quatro, depois foram crescendo, não é? Nós já tivemos ali, só, infelizmente por causa desta questão do Covid, só tivemos um dia em que isso aconteceu e que foi antes da pandemia. Foram 2 jogos consecutivos do Amora, de futebol feminino, em que as meninas, as júniores, jogaram com o Torriense e as séniores jogaram com o Atlético, umas a seguir às outras, logo de seguida. 2 jogos consecutivos. E então tínhamos 4 balneários de equipas, cada um com a sua equipa. E tínhamos 2 balneários de arbitragem, cada um com a sua equipa de arbitragem. E ainda temos um 7º balneário, que é o balneário da equipa técnica principal do Amora. E é muito interessante ver que funcionou na perfeição. 2 jogos a realizarem-se, não em simultâneo, como é óbvio, mas em sequência, e os balneários a estarem na sua capacidade máxima e a funcionarem. E, portanto, nós para tal temos 7 balneários, efetivamente, e depois ainda temos auditório, que é um aspecto muito importante. Sim. Num apoio social, nomeadamente apoio ao estudo, para as crianças, para os atletas, tudo isso. Temos posto médico, que é algo também fundamental, ginásio, e depois temos as zonas, temos lavandaria e rouparia, sim. Tudo isto equilibrado dentro da transição. Sim. Eu neste momento estou a passar aqui uma imagem, ainda com os funcionários da equipa que está a construir o Cerrado, a colocar aquele piso azul, com esta zona espelhada que estamos a ver aqui, com o logotipo do Amora gravado no vidro, é a zona de auditório, é uma zona por si só, é digamos o final da sequência da linha de balneários e de instalações de apoio, e que termina, portanto, para quem entra pelo Cerrado, pela rotunda ali junto à Priu, é o primeiro elemento que encontramos, basicamente, com toda uma luminosidade fantástica. É para passar também uma imagem de transparência, que é importante. É quase um convite, Nelson, e no fundo é isso que passa, de dentro para fora e de fora para dentro. Muito esse bem. O objetivo. Muito bem. Temos ali um aspecto estratégico igualmente muito importante e nós depois, quando for a inauguração, vamos perceber, mas o corredor vai estar muito, muito marcado com uma identidade do Amora. Muito bem. E é algo que será fundamental para nós conseguirmos uma situação de forma natural. Atenção, é muito importante dizer isto, mas passar os valores do Amora. E se isso acontecer, ficamos mais perto de que os jovens que nos visitam com outras equipas, ao entrarem ali, possam ter na sua cabeça, ao saírem, eu gostava mesmo era de vir jogar para o Amora. Sim. E isso é algo que é importante, sobretudo se perceberem que são valorizados, se perceberem que as condições estão criadas para os fazer evoluir da melhor maneira possível. Muito bem. E aquilo vai ser um bom princípio. Eu, entretanto, tenho estado aqui a adiar algumas perguntas que foram chegando. O Cruz deixa aqui 2 comentários. Um deles tem a ver com a fotografia que mostramos aqui inicialmente, porque tu de facto estás de olhos fechados, e ele diz que é o primeiro futebolista chinês do Amora Futebol Clube. Depois, o Hugo deixa ainda a indicação que é o primeiro arquiteto do país a fazer um estádio na sua própria terra. Não sei se é ou não, mas se não for, a gente vende já esse conceito e está já vendido. O que eu te posso dizer é que o estádio do Sporting foi feito por um benfiquista, que foi o Tomás Taveira. O estádio do Porto foi feito por um sportinguista, que é o Manuel Salgado. O estádio do Benfica foi feito por um australiano, e o do Braga por um benfiquista, e o do Amora por um amorense. Um amorense, muito bem. Depois temos aqui o Miguel Silva que diz: grande José Pequeno a ajudar a reerguer o nosso Amora. E diz ainda: aos olhos de um arquiteto, ver a obra concluída exatamente como idealizante é reconfortante, penso eu. Juntar o trabalho realizado com o brilhantismo do amor ao amor é um sonho concretizado. Eu penso que isto é uma pergunta, ele deixa aqui também depois um abraço. Já vamos responder, porque depois o Manuel Ramos pergunta ainda: parece, segundo sei, que em Sesimbra também se vai iniciar um processo idêntico ao do Municipal da Medideira. Gostaria de saber... Gostaria de que o arquiteto José Pequeno comentasse. Ou seja, portanto, a primeira pergunta é se é reconfortante ver uma obra ser concluída como idealizada, e a segunda é a pergunta do Manuel, tem a ver com este estádio municipal de Sesimbra. Mandar um abraço aos 3, ao Hugo, ao Miguel e ao Manuel Ramos.
Respondendo à questão do Miguel, sim, é uma satisfação que é difícil de escrever. Nem consigo imaginar bem como é que vai ser na próxima semana. Nem depois, 2 anos mais tarde na Medideira, mas de qualquer forma. Tu felizmente tens um bom lado, tens felizmente, entre outros, mas tens felizmente um bom lado, és uma pessoa que vive e que se emociona muito, mesmo que às vezes prendas a coisa, mas essa emoção, mas que te emocionas com isso. Como é que este reconfortante achas que te aguentas no sábado ou aquele de repente vai haver ali um Vai bah, ter que ser. acabou? Vai ter que ser. Vou-me aguentar, vou-me esconder lá num canto e. Não, estou a brincar. Eu não gosto muito de. Sou assim uma pessoa mais reservada a nível pessoal, não gosto muito de exposição. Não me escondo nunca. Quando é preciso aparecer, cá estou. Mas agora é verdade que interiormente é um sentimento que é difícil de conter. Agora, mas não é só por ser um sonho tornado realidade, é sobretudo por ser um resultado que nos satisfaz e ser um resultado que eu consigo identificar que é fruto de uma equipa vasta e alargada. E estou-me a referir à equipa técnica também. Neste caso, nós temos uma equipa por trás que é inexcedível. Os nossos E que nesta colegas. obra colocou muita novidade, muito arriscar, muita solução alternativa. Sim, faz parte daquilo que é o nosso entendimento das coisas. Nós temos que arriscar para fazer diferente, para fazer melhor. O mundo só pula e avança quando a gente salta para a frente. E nada melhor do que fazê-lo. Estamos sempre na corda bamba, Nelson, isso é Certo. verdade. No fio da navalha, mas vale a pena. Ok. E claro, depois estamos cá para enfrentar as coisas. Muito Mas bem. sim, foi um trabalho de equipa, tanto com os meus colegas arquitetos, o pessoal da engenharia, o pessoal da obra, as várias empresas envolvidas. Formámos todos uma equipa e só assim foi possível. E o Amora e a Câmara, claro, todos juntos. Muito bem. Foi. Portanto, ao Miguel já respondemos de alguma maneira, ou ao Manuel Ramos, o estádio de Sesimbra, tens alguma coisa a ver com isto? Eu não tenho nada a ver. Eu por acaso vi uma imagem, pareceu-me interessante, mas confesso que não conheço mais nada. Eu também, nas últimas semanas, tem sido. Tens estado Tenho concentrado estado noutras coisas. Eu confesso, quase e totalmente eu absorvido. percebo a pergunta do Manuel Ramos, eu próprio tive a mesma dúvida, porque a imagem que foi apresentada aí nos mídia era muito próxima daquilo que é a nossa, portanto, neste momento já tens noção que és inspirador neste momento. Opa, não, nós estamos a fazer outros. Estamos a fazer outros. E há um em particular que nos está a dar muito gosto também, que é o Estádio Municipal de Loures. Estamos a fazê-lo neste momento. Temos também uma relação muito boa com o clube, espetacular, é uma direção fantástica, e com a própria Câmara Municipal. E é algo que vai nascer ali à entrada da A8 ou à Sim, entrada sim, de sim. Lisboa, de forma muito interessante, mas realmente relativamente ao de Sesimbra não Não tens nada temos, a não ver com temos isso. mesmo. Ok, Não temos, mas desejo ao Campo felicidades. Desportivo de Sesimbra muita Muita sorte, felicidade. porque Foi lá sabemos que, que é um foi lá que desafio grande. vencemos nesta fase, digamos, de É verdade. renovação do próprio Amora. Foi no Vila Amália que vencemos a nossa primeira taça distrital, um No motivo de canto grande direto orgulho. do É Carlitos. verdade, é No verdade, canto é verdade. direto Um do canto Carlitos. direto. Há momentos que os amorenses não esquecem. É verdade. Contra a União Banheirense. União Banheirense, é verdade. Entretanto, eu tenho mais duas perguntas, porque para além do Facebook e para além do YouTube, temos também uma pessoa que eu não me farto de dizer, que é um exemplo, é um homem absolutamente fantástico, que é o nosso presidente Carlos Henriques, que tem um acesso direto por SMS. E ele faz duas perguntas. Que, na verdade, eu perguntei-lhe se tinha alguma pergunta. Qual é o momento mais marcante durante a obra do Cerrado? Houve vários momentos. Lembro-me de um momento que foi a malta que ia cortar os eucaliptos a entrar às 7 da manhã lá, com as motosserras. Lembro-me desse momento. Foi um momento emblemático. Eles pareciam, eu não sei, nunca tinha visto. É pessoal madeireiro, Sim. eu nunca tinha tido contacto com ninguém
ninguém, Madeira, eles pareciam que tinham saído, a sério, uma coisa impressionante. Eles, dentro do carro, eu ainda os cumprimentei, eles nem desviaram o olhar, entraram por ali dentro e ao fim da manhã aquilo estava Timber! Esse foi um momento. Lembro-me depois. Um momento, eu agora tenho que dizer aqui qualquer coisa, foi um momento particularmente caricato nos dias seguintes, porque um determinado setor social do nosso Conselho acusava o Amora de estar a criar um. Já nem me lembro o termo, mas era um crime ambiental, porque estávamos a derrubar árvores e eucalipto. Eram eucaliptos Exato. só, não mais nada. Há, altura, há alturas em que sentes que não te consegues explicar, ou há alturas em que sentes, epá, pronto, olha, há pessoas que são assim e pronto. Nem sei bem responder a isso, Nelson, porque normalmente eu depois acabo por me concentrar naquilo que temos que fazer, porque há coisas que são ditas de forma tão leviana e sem o conhecimento Tão de causa, não é? displicente também, não é? Tão displicente que, mas às vezes sente-se que é mais só para dizer mal. Eu sinto isso às vezes e confesso que não valorizo Certo. propriamente e Muito foco bem. naquilo que temos que Então fazer. vamos E focar agora nas digo perguntas aqui do Carlos Henriques. Portanto, os madeireiros e outro momento. Vamos deixar um segundo. outro momento. Temos mais. Obviamente, quando foi o primeiro jogo do Amora, a que tu assististe também, foi um Sim. momento importante. Júniores com o Pinhal Novense. Exatamente. Mas depois houve um outro momento em que eu acho que houve ali, ainda por cima o Carlos estava comigo e houve ali uma certa emoção de ambos. Foi quando vimos os pórticos instalados, os pórticos dos balneários. Sim. Os pórticos dos balneários. Foi um momento emocionante também. Porquê? Porque foi o primeiro momento em que vimos a construção a nascer. E aqueles pórticos em metal são instalados muito rapidamente. O que significa que numa tarde aqueles pórticos ficaram todos colocados. E chegámos lá e tínhamos saído lá de manhã e estava tudo como sempre, quer dizer, com o trabalho a decorrer, mas. E chegámos lá a meio da tarde E estava posto. todos colocados. E tanto o Carlos como eu ficámos ali um bocadinho emocionados com a situação. É normal. Esse foi outro momento. Tivemos mais. Tive um momento também que foi quando, e foi na véspera do aniversário de há 2 anos atrás, Sim. em que apresentámos um vídeo, Certo. em que a surpresa desse vídeo era a colocação dos painéis de betão que diziam Amora Amora. Futebol Clube. Sim, tem gravado em. Eu não sei o termo técnico, mas é invertido, ou seja, um baixo relevo. Tem Isso baixo mesmo. relevo, exatamente. Foi feito em betão um molde, que foi colocado lá com as palavras Amora Futebol Clube, e isso foi instalado no dia 30 de Abril. E foi filmado no dia 30 de Abril para ser apresentado no dia 1 de Maio. Certo. E esse momento também foi muito interessante. Ali na Quinta Valenciana, perante 1000 pessoas, de repente estávamos a ver esse momento. Eu lembro-me que a Sara estava a olhar para aquilo, porque a Sara tem uma ligação muito especial com a Medideira, porque o avô dela era José da Medideira, ao fim e ao cabo, e ela, pronto, sente aquilo, lá está, de uma forma também muito pessoal, e estava... porque foi surpresa. Foi surpresa, porque tinha sido feito precisamente na véspera para poder ser surpresa. E finalmente houve um momento, agora já mais recente, que permitiu dar uma imagem do que pode vir a ser a vivência daquele centro de treinos. Foi no jogo agora do Amora com o Estoril, as equipas a entrarem, não havia público, mas havia os staffs técnicos que já estavam lá instalados e que mesmo assim parecia que a bancada estava mais ou menos preenchida. E foi o dia em que foi o sistema de som estreado. O Hugo colocou uma marcha da Amora, curiosamente cantada por ele. É verdade, isso é uma história muito curiosa, que o vídeo que circula na net é de facto cantado pelo Hugo. Eu não sabia desses dotes. Sim, é verdade, é verdade. Olha, agora, enquanto continuas a falar, não leves a mal, eu vou colocar o vídeo que tu me mandaste do Cerrado. Pronto, entretanto, podes naturalmente continuar, mas ainda sobre esses momentos, porque depois eu ainda tenho uma outra pergunta que aproveito para fazer já do Carlos Henriques também, é se o arquiteto José Pequeno tem noção do valor que tem na vida atual do Amora. E enquanto respondes, vamos vendo esse vídeo. Tenho ainda um outro momento
momento, e estava-me a esquecer desse, mas esse foi espetacular. Foi o momento em que pela primeira vez entrou uma equipa para treinar no Cerrado. Esse momento, de todos, foi o mais marcante. Foi a equipa feminina do Amora. Elas tinham-se equipado na medideira e entraram pelo portão do Cerrado para o primeiro treino. Havia apenas 2 ou 3 projetores ligados, mas o primeiro treino realizou-se lá. E esse foi um momento especialmente importante. Respondendo ao Carlos, isso é uma rasteira do Carlos, porque ele sabe que eu sou um bocadinho como ele relativamente a esta parte de nos emocionarmos de vez em quando, e a pergunta que ele faz não me deixa indiferente desse ponto de vista, como é óbvio. Eu tenho a noção de que o resultado destes projetos, destas obras, vão mudar a vida do Amora. Isso eu tenho a noção. Vão trazer o Amora para uma nova dimensão e vão construir o futuro do Amora para um patamar nacional que é fiel àquilo que são as raízes do Amora. Ou seja, o Amora tem essa dimensão de alma, de poder ter esta dimensão de nível nacional. E eu sei porque andei por todo o país e toda a gente sabe quem é o Amora. Toda a gente conhece o Amora, toda a gente tem um carinho especial pelo Amora. Isso é uma particularidade que marca. Não há ninguém que não conheça o Amora. E, portanto, o Amora merece estas instalações. Agora, tenho noção de que é um trabalho de equipa. É um trabalho de equipa que tem sido feito e agora, claro, a importância de participar, de ser uma parte desse trabalho de equipa é um orgulho imenso. E isso tenho noção de que faço parte de uma equipa e que essa equipa, que somos todos, está a transformar vai construir o futuro e nada será igual nada será como até aqui. Exatamente. Tudo será diferente. E nós temos estado aqui a ver o mais variado tipo de imagens, que são imagens em 3D, ao fim e ao cabo, e nesse sentido, tudo aquilo que vimos aqui mostra precisamente o que tu falaste, as letras em baixo relevo, agora já aprendi, o auditório, aquela passadeira brilhante azul que está extraordinariamente bem enquadrada, as zonas, os enclaves, como eu lhes chamei no outro dia da bancada, que são as saídas laterais e a saída central, que é muito à inglesa, ao fim e ao cabo, também nesse sentido, a zona do auditório, a zona de transição e também a envolvente em todo o cerrado, ao fim e ao cabo, a forma como ele se envolve ali. A partir de dia 1, o que é que fica por fazer ali no cerrado? Olha, Nelson, dizer-te que estas imagens 3D servem precisamente, e nós ainda durante esta tarde combinámos passar este vídeo, que é tridimensional apenas, mas serve-nos para percebermos depois, todos, no dia 1, a similaridade que existe e a fidelidade que existe a estas imagens. Exato, entre aquilo que é o 3D e aquilo que é o real. Exatamente. Exatamente. Para nós é muito importante. É um sinal de credibilidade que aquilo que apresentamos no início seja depois realmente aquilo que é construído. Ou seja, é muito importante essa semelhança. Relativamente àquilo que será feito e ao que fica por fazer. Nós estamos aqui com um receio que o São Pedro não nos ajude durante esta semana, porque falta-nos pintar o corredor azul. E é muito importante porque vai dar aquele toque azul que nós gostamos e que é importante. É um corredor que depois há de ligar no futuro à medideira. O problema é que neste momento nós para pintarmos com o slurry, que é o material é o material que normalmente é utilizado nas ciclovias, certo. E ali é utilizado com a cor azul. Sim, é um material que precisa de um tempo de secagem adequado, não é uma tinta normal, portanto também não se pode gastar assim à maluca, como se costuma dizer, não é? Precisa de luvas de mão, por exemplo, precisa que a base esteja devidamente seca e com o que tem chovido não é fácil que o bituminoso que está por baixo seque convenientemente. E, portanto, esse é o nosso receio. Nós gostávamos muito no dia 1 já ter o corredor pintado de azul e o nosso medo é esse. De qualquer das formas,
há aqui 3 pontos importantes. Um é esse, um outro é agora um pedido que foi feito à última da hora por nós, de apoio à Câmara Municipal e à Junta de Freguesia, que estão a fazer todos os possíveis para poder ainda ajardinar os espaços verdes, que era interessante poderem estar já devidamente tratados, pelo menos com a terra Embelezados, vegetal ao fim e ao cabo, não é? e embelezados, exatamente, e esse é um objetivo para o qual estamos a contar com a colaboração destas entidades. Não sabemos também se vamos conseguir ou não, mas acredito que sim. E finalmente, há um terceiro aspecto que vai diferenciar ali o Cerrado, que é a iluminação. Iluminação. Nós temos tido o apoio de uma empresa fantástica nessa matéria, que foi já quem fez a iluminação do próprio campo. Eles costumam trabalhar a nível nacional com os clubes da primeira divisão. Estou-me a referir à Jolé, que é uma empresa de Braga, e eles ficaram responsáveis por toda a iluminação também dos balneários e da bancada. Estão a trabalhar lá no Cerrado há já vários meses, intensamente, mas o resultado do trabalho deles ainda não é visível. Certo. Há de ser visível, creio eu. A indicação que me deram foi que na quarta-feira, em princípio, Já poderá vamos haver poder ligar a iluminação. Muito bem. E a iluminação vai ser a cereja no topo do bolo, na minha opinião. Certo. Sendo que ainda depois há uns pormenores, e eu vou deixar aqui a referência a 3 pormenores, até porque ontem já tive a oportunidade de os mencionar. Ontem houve uma visita da Comissão do Centenário ao Cerrado e eu tive a oportunidade de falar disso. Um deles é uma fita LED azul que vai ficar no interior das bancadas, do interior na parte de baixo, Certo. e que vai permitir dar ali uma envolvência da nossa cor, o que é muito interessante. Acredito eu que vai funcionar bem. Temos depois ali um outro aspecto que vai ser um logotipo do Amora, que vai ficar em grande plano e em grande dimensão na entrada, Junto à entrada, sim. e suspenso, que é outro aspecto igualmente interessante. E depois é o resto. Temos também no túnel, perdão, eu digo túnel, mas no corredor dos balneários, todo aquele grafismo que está a ser preparado para passar a imagem dos valores do Amora. E finalmente temos a iluminação do exterior, aquela iluminação que se vê debaixo da pala, certo, por um lado. Certo. Nas imagens 3D dá para perceber isso. E a iluminação que vamos ter na fachada, em que em cada pórtico vamos ter um projetor que vai iluminar cada pórtico. E à noite, aquela métrica que ali está vai ser toda reforçada. O nosso objetivo é que a luz reforce as linhas de força da arquitetura, e vai ser também ali um aspecto muito, muito interessante. Nós estamos agora, no vídeo que mostraste, há uma projeção 3D daquelas linhas LED de iluminação que estão coladas ao topo, digamos assim. É isso que eu agora parei a imagem neste preciso momento, que fará com que a ambiência de quem assiste ao jogo também seja única, não é? Sobretudo quando há dias assim um bocadinho menos de luz, ou seja, ou mais ao fim da tarde, ou até jogos noturnos, que é possível realizar, ou em treinos, é um ambiente totalmente diferente. E esta marcação dessas linhas que estão lá e que durante o dia nem se percebe, porque elas estão integradas digamos, nos elementos que suportam a estrutura da cobertura, mas a verdade é que depois à noite dá esta ambiência, esta imagem que reflete algum dinamismo. Na nossa opinião, era esse o objetivo, Nelson, criar ali um dinamismo e uma vida adicional que pode ser interessante na imagem geral do Cerrado. Muito bem. Eu entretanto, agora baralhei-me aqui um bocadinho, não era para voltar a passar o vídeo. Entretanto, eu tenho aqui também a informar que ainda existem algumas marcações para visitas ao Cerrado no dia 1, já muito poucas. Alguns na página de Facebook do Amora podem encontrar um formulário num dos posts onde podem ainda fazer algumas marcações, porque, enfim, em face das contingências que vivemos hoje em dia, poderá haver visitas ao campo, mas com algumas limitações. Zé, entretanto, levamos 1h30 de conversa. Contigo, obviamente, a conversa é sempre longa e agradável, e é interessante também sabermos estes detalhes todos. Mas eu queria-te lançar um desafio, que também falámos há pouco, mas queria também te lançar uma outra pergunta, que é: o Zé Pequeno foi atleta, foi sócio, é neste momento arquiteto. Alguma vez te pensaste com qualquer outra função no Amora? Olha, Nelson, eu sou-te sincero. Eu, quando era mais novo,
quando era mais novo, sonhava com a possibilidade de um dia ser presidente do Amora. Quando era novo, há muitos anos atrás. Entretanto, foi algo que percebi que não tinha condições para o efeito, pelo menos nas próximas largas dezenas de anos ou nos próximos largos anos, porque exige uma dedicação plena, como aquela que felizmente temos o privilégio de ter da parte do Carlos Henriques, e porque realmente, pronto, a minha vida profissional é uma vida, pronto, ativa. Felizmente bastante ativa, não é? Exatamente, felizmente não me queixo, mas a verdade é essa e, portanto, deixei-me dessa ideia há muitos anos atrás. Na verdade, nunca fiz parte dos corpos sociais do Amora, mas isso tem a ver com outro aspecto, tem a ver com questões Eu por acaso tinha ideia que tinhas feito parte de alguma das direções. Nunca fiz. Okay. Nunca fiz, Nelson. Por questões éticas nunca pude aceitar, porque enquanto estou com esta questão do estádio, sim, há questões... Colidiria naturalmente com o interesse em benefício próprio, ao fim e ao cabo. Exatamente, e foi por isso que nunca fiz parte. É claro que sinto-me muito confortável com este papel que tenho, porque na verdade, sinto-me parte, sinto-me parte como se fizesse parte. Sim, e para qualquer um de nós que vive o Amora, tu tens 44 anos, pronto, eu tenho mais mais 45, e o Amora é... no próximo mês já faço. A nossa vida é extraordinariamente marcada. As pessoas, nas suas vidas, são marcadas por várias situações. Mas o Amora é um denominador comum. Tu estiveste em Timor durante aquele tempo, eu estive vários tempo também na Escócia e Inglaterra, mas nunca perdemos o contacto e é sempre aquela reserva de amigos, de conhecer, de sabor, de nos sentirmos em casa, não é? Eu vou-te dizer uma coisa, Nelson. Eu tenho aqui algumas histórias engraçadas. Eu vivi algumas vezes fora daqui da nossa zona de conforto, certo. Não é? Das nossas raízes. A primeira vez foi em Timor, vivi um ano em Timor, na reconstrução. Na altura era a minha mãe que me mantinha atualizado, porque nós estamos ali a falar de mais 9 horas com os resultados. E na altura eu lembro-me de ter enviado um e-mail a ti, sim. ao Paulo Carolino e ao Antero, certo. A agradecer pelo trabalho que faziam, sim, com o site, divulgação do Amora, que era muito importante. E naquela altura nós estávamos no início, foi no ano 2000, certo. 2001, certo. Perdão, entre 2001 e 2002. E a verdade é que na altura as coisas não eram como são hoje, e era muito difícil ter notícias do Amora. Então a minha mãe mandava-me mensagens, e eu lembro-me perfeitamente. Houve um dia em que o Amora foi jogar ao Seixal. Ganhámos 3-2. Estávamos a perder 2-0. É verdade. Lembro-me perfeitamente desse jogo. Um dia maravilhoso. Ganhar no Campo do Bravo 3-2 e dar a volta. Coisa tremenda. Eu estava em Timor, não dormi essa noite. Não dormi a receber as mensagens dos golos do Amora. E pronto, e é verdade que é uma sensação espetacular. Depois, quando estive em Guimarães, vivi 5 anos. Vinha muitos fins de semana cá abaixo, então conseguia ver o Amora, mas lembro-me particularmente de um dia, e talvez te lembres também desse jogo, o Amora jogava a subida de divisão em Almancil. Sim. O nosso concorrente direto, tinha havido uma desistência qualquer, o nosso concorrente direto não jogava nessa jornada, era o Juventude de Évora. O Amora precisava de ganhar, bastava-lhe ganhar, não precisava de mais nada. E então eu fiz a viagem, levantei-me de manhã nesse dia em Guimarães, desci até ao Algarve, e o Amora empata 0-0 e não tem uma única oportunidade de gol durante todo o jogo. Foi um jogo lastimável. Uma desgraça, no fundo. Uma desgraça completa. Agora imagina a viagem para cima. Sim, custou muito mais. O país parecia mais comprido nesse dia. Muito bem. Foi literalmente a subir. Isto, para baixo foi a descer. Sim, é de facto um privilégio. Eu tento muitas vezes, naquilo que é a minha vida pessoal e profissional, muitas vezes, principalmente quando não há acordo em alguma coisa, colocar-me do ponto de vista da outra pessoa. Aqui há um acordo pleno, porque ambos desejamos o estádio, mas eu tento me colocar do teu ponto de vista, que é a vivência do lado de quem é o centro das atenções.
E eu agora queria aproveitar, porque nós falámos nisto há pouco, porque a Medideira está no ponto em que tu falaste há pouco, o Cerrado está a poucos dias de inaugurar. Tu já nos disseste que o plano inicial do Cerrado, apresentado à Câmara Municipal, contemplava 4 campos, que temos 7 balneários. Parece que temos mais qualquer coisa que tu me enviastes aqui e que gostarias de mostrar. Antes de mostrar, contextualiza-nos nisto. Contextualizo, sim. Sabes que a vida é feita de sonhos, não é? E é a única forma de nós os conseguirmos realizar é sonhá-los em primeiro lugar. E a Medideira nasceu de um sonho, o Cerrado nasceu de uma necessidade, e depois foi uma necessidade que foi implementada à imagem da Medideira e foi uma oportunidade de mostrarmos o que éramos capazes de fazer todos em conjunto. Mas a verdade é que o Cerrado está preparado, nós pensámos-lo desde o início, para o Cerrado poder crescer. E sabemos que o Amora tem crescido muito ao longo dos últimos anos. E esse crescimento é indissociável de um crescimento das próprias infraestruturas. Se o Amora, se for dada a oportunidade de um dia, quando e se for dada a oportunidade ao Amora de fazer mais um campo no Cerrado, o Amora está preparado para isso. E foi nesse sentido que nós tomámos a liberdade de pensar como é que ele poderia ser integrado. E então vai daí, fizemos o projeto de um segundo campo, então, da Poente. É agora a parte em que eu posso passar o vídeo, é isso? Exatamente. Não quer dizer, Nelson, não quer dizer que não é nada de seguro nem garantido, é apenas algo que, se nos deixarem, nós seguramente que faremos. Muito bem. Então eu faço aqui o papel de advogado do diabo, mas neste caso o papel do Amora Futebol Clube, e dirijo-me pessoalmente ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Seixal, Joaquim Santos. O não está sempre garantido, Sr. Presidente, e portanto o arquiteto José Pequeno pediu-me o favor de passar este vídeo e a partir daqui podemos sonhar o que quisermos e o que nos deixar. Vamos ver. Zé, se quiseres podes ir comentando. Eu não estou a ver as imagens. Para já temos ainda. Sim, é o vídeo que me mandaste, campo número 2, e agora. Eu vou mencionando um pouco. Exato, isto começamos aqui por ver o Cerrado atual, mas para lá do Cerrado agora temos aqui mais qualquer coisa. Há uma coisa que, talvez por ilusão de ótica, as pessoas não conseguem ter bem a noção, mas há espaço para um campo da dimensão do atual, a Poente. Atrás da baliza oposta aos balneários, há espaço para incluir um segundo campo. Foi exatamente aí que nós posicionámos o atual sintético. Isto também num pressuposto de relevarmos o atual sintético, para permitir que o Amora no futuro possa jogar ali e que inclusive é a equipa feminina que daqui por uma época, na próxima, não nesta, na outra já não pode, sim. Obrigatoriamente terá que jogar em relevado natural e portanto seria muito mau tirar as nossas meninas ali do Cerrado, não é? Porque é a casa delas e portanto teremos que encontrar uma solução. Esta é uma solução possível, que nós muito gostaríamos que pudesse ser levada avante e que para tal o que é que iria requerer à Câmara? Apenas a cedência do terreno. Porque aquilo que eu agora, deixa-me ajudar aqui um bocadinho, o que temos aqui é, ele vai para trás, este sonho vai para trás da baliza do lado esquerdo do campo, em que apanha um nível desnivelado do Cerrado, é isto que estamos agora aqui a ver, porque é a zona do Parque de Merendas. A bancada seria muito mais pequena, vê-se aqui 2 filas de cadeiras. A parte mais alta do Cerrado serviria aparentemente de mirador, com um corredor que aqui se encontra. Estaria integrado dentro daquilo que é o parque do Cerrado, portanto o parque atual continuaria como atual, e isto permitiria uma capacidade de desenvolvimento do Amora Futebol Clube, quer do Amora, quer da SAD, quer dos escalões mais novos, muito, muito grande. É nesta fase, mais ou menos,
toda a gente pensa, epá, então, mas estes tipos estão doidos, não é? Mas não é uma questão de loucura, é uma questão de usar infraestruturas. É essa a base deste sonho? É essa a base, Nelson. É a base, é uma necessidade, um interesse que o Amora tem e o compromisso teria que ser apenas e só exclusivamente a cedência da área por parte da Câmara, porque obviamente já investiu muito, tanto no Cerrado com os 2,5 milhões, como investirá agora na Medideira, mas a verdade é que competiria depois ao Amora Futebol Clube conseguir arranjar quem financiasse. E eu penso que quem poderia eventualmente estar na linha da frente para isso, e estou a dizer isto sem, obviamente, sem nenhuma garantia, mas é aquilo que nos ocorre, é que, por exemplo, seria algo muito interessante para a SAD poder, e com o crescimento que também poderá vir a ter, proporcionar ali um equipamento e umas instalações que garantam todas, porque os balneários já foram dimensionados para 2 campos. A bancada Pois, está eu ligeiramente perguntava isso sobrepovoada. precisamente. Os 7 balneários já existem, de alguma maneira, tinhas essa ideia lá contigo. Sim. Os balneários são 7 balneários precisamente para dar apoio a 2 campos. A bancada está ligeiramente sobrelevada, 25 centímetros, para poder a qualquer momento ser relevado, e isso necessita de uma caixa de areia, precisamente dos tais 25 centímetros, e isso também já está previsto. Do mesmo modo que está previsto, aquela localização foi feita à medida, aquela implantação do relevado, do campo atual, foi feita precisamente à medida para poder encaixar Sim. um segundo Ou campo. seja, E isto portanto nós basicamente iria antecipamos. da cabeceira do campo, para quem conhece a Amora, até à Rua do Cacheu, junto à entrada da Precisamente. Quinta do Batateiro. Agora, tem que fazer o Precisamente. papel de advogado do diabo, mas do lado municipal, porque o Cerrado é Sim. uma zona municipal, aquela é a zona onde na Amora se realiza o corta-mato, que já tem tradições e que Correto. já faz parte dos calendários nacionais e internacionais. Isto é compatível? Este teu sonho torna-se compatível ou destruiria a outra possibilidade? Olha, Nelson, isso terá que ser visto pelas entidades, porque há realmente uma área muito grande depois a norte, existe uma área grande a norte, mas ainda assim seria possível fazer uma integração que permitisse que o circuito passasse por cima, até porque nós, o que está pensado é uma integração com aquilo exigirá sobretudo movimentação de terras e depois muro de contenção, muro de suporte em betão que suporte essas Sim, terras. que no fundo vai Mas a verdade é suportar que a zona ficamos. alta do Parque do Cerrado, a zona das merendas, do Parque de Merendas atual. Exatamente, que se poderá manter utilizável, garantindo à mesma que o circuito pudesse passar por aí. Para além disso, Nelson, estamos ali a ter o mesmo cuidado que tivemos com aquilo que vamos agora inaugurar, estamos a ter nesta ideia de implantar ali uma continuidade, ou seja, uma integração natural, e ao mesmo tempo estamos, mais uma vez, apenas e só a cortar eucaliptos, e não mais do que isso. E, portanto, o que já não sucede a norte do campo. Aí Sim, sim temos sobreiros, temos pinheiros, é totalmente diferente. sim, Mas os já há sobreiros é que têm realmente outro o tipo valor de árvore. arbóreo. Muito bem. Exato. E, portanto, esta é a forma que realmente eu acredito que é execuível. Obviamente teria que partir de uma vontade também do Executivo Municipal, claro. Municipal, sem o qual isso não é possível, como é óbvio. O que sucede é que, repito, isto é, o Amora a sugerir uma possibilidade que é execuível, que não pediria à Câmara investimento, Certo. que não a A cedência cedência do terreno, do terreno. com o compromisso de garantir aquilo que a Câmara também precisasse para o cumprimento dos seus acordos, Sim, nomeadamente com a Federação Portuguesa de Atletismo, diz-me por aí porque fora. sabemos que é um evento que, embora se realize apenas uma vez por ano, é um evento de dimensão Importante. nacional. No Mas o fundo, Amora também será. depois de gerires ou co-gerires todas estas reuniões e todas estas entidades, estás-te a pôr a jeito para encontrares outros interlocutores e, portanto, agora deixa de ser o ambiente, passaria a ser a Federação de Atletismo. Isto é um bocadinho de estar no sangue. Bom, nós lançamos, deixamos aqui este sonho, sonhar não é proibido, na verdade. Zé, eu agora queria te perguntar, para terminar, porque também já vamos longos, uh,
sábado inaugura-se na prática este sonho. Em que lugar da bancada é que te vais sentar? Não sei, Nelson. Eu acho até que não me vou conseguir sentar. Não é? Quando estou assim mais entusiasmado, tenho dificuldade em ficar quieto. E Hum, então provavelmente vou andar de pé de um lado para o outro. hum, Isto, isto se bem me conheço. ok. Eu Se obrigar-me a sentar, já me talvez. aconteceu em situações particulares em que concretizei determinadas situações e quando essas situações são físicas no sentido de espaço, ou fechar a porta ou o portão, conforme a situação, e de ficar eu próprio chill down, não é? E ficar a olhar e pensar para mim próprio, epá, isto aconteceu. Já tiveste essa sensação? Já te fechaste no cerrado e a olhar para a tua obra? Eu eu vou dizer, Nelson, normalmente o pânico das empresas é quando é aos fins de semana, quando eu vou ao Cerrado sozinho. Porque eu durante a semana estou sempre acompanhado, é sempre um rebuliço grande, os dias de semana, uma azáfama. Mas ao fim de semana consigo ter outra tranquilidade. E então tudo aquilo que eu identifico que pode eventualmente ser melhorado ou feito de forma diferente, chovem mensagens nos diretores de obra de cada parte ao fim de semana. E portanto eu diria que todos os fins de semana eu faço isso. E às vezes à noite, quando chego, ultimamente tenho viajado bastante, 2 vezes por semana, costumo ir ao centro do país, a Leiria, tenho ido também algumas vezes ao Algarve e chego a horas mais ou menos impróprias, mas não são raras as vezes em que vou direto ao Cerrado ver como é que correu o dia e claro, aproveito sempre esse momento para, para respirar e para ver e é verdade, Nelson, que são os momentos e houve ideias que surgiram precisamente nesses momentos, que é quando nós estamos mais relaxados e conseguimos olhar para a obra com outros olhos, com algum Conseguimos distanciamento. sair da obra quase dentro da máquina de lavar e ver a Com coisa de algum fora, é isso? distanciamento. É verdade, é Muito bem, verdade. E isso são momentos especiais, é verdade. muito bem. É claro que sábado vai ser um momento especial também, não sei bem, mas gosto de manter-se às vezes um Acho que bocadinho à distância. talvez a coisa se possa resumir àquele sentimento mais básico, mas que resume isto tudo, e que é também o meu, se bem que na outra perspectiva, que é, acho que vamos estar felizes e resolvidos com a nossa consciência de termos É isso feito de uma maneira ou outra o melhor para o nosso clube, que não é nosso, é de todos. Há 99 anos e 350 dias que ele é construído a partir daquele piquenique na Quinta da Princesa e nós estamos apenas a ser uma parte, e eu digo isto muitas vezes, estamos a ser apenas uma parte do processo, porque nós um dia não estamos cá e o clube seguramente há de continuar e temos que passar esses valores a quem fica. Isso é a parte sem mais importante. dúvida. Muito bem. E José, eu disseste queria. muito bem, Nelson, é essa felicidade que no fundo é o propósito da vida, provavelmente, não Muito é? bem. E o amor faz-nos felizes e nós podermos encontrar essa felicidade é sempre um momento de uma calma Muito muito agradável, especial. muito especial. Muito bem. José Pequeno, eu queria agradecer a tua disponibilidade. Foi uma belíssima Obrigado. conversa. Deixámos os sonhos agora para o fim. Já falámos da medideira, percebemos o ponto em que estamos. Falámos do Cerrado, vimos as nossas imagens. A partir de próximo sábado, essas imagens são reais, dentro daquilo que a pandemia, depois nos meses seguintes, nos permitir, poderemos usufruir desse espaço. O programa das comemorações do centenário também está disponível já no Facebook do Amora e no próprio site do Amora. As visitas continuam abertas e disponíveis para quem ainda se quer inscrever nos poucos horários que existem e vai ter mesmo que ser assim, porque a lotação desse dia por uma questão normativa da DGS, reduzida. E portanto, eu queria te agradecer, dar-te a oportunidade também de deixar uma palavra final nesta entrevista. Olha, Nelson, então queria agradecer-te também mais uma vez pelo extraordinário trabalho que tens feito. Para mim é uma honra poder estar aqui à conversa contigo e falarmos destes temas. Relativamente a sábado, quero reforçar o convite
todos os amorenses possam marcar presença num dia que é único, por várias razões. Pronto, e todos em conjunto podermos partilhar desse momento é uma situação que nunca se repetirá. Será uma situação única, 100 anos numa vida, com a inauguração de uma estrutura pela qual tanto lutámos e trabalhámos, e é um momento de partilha, lá está, de felicidade. E portanto, quantos mais amorenses puderem estar, mais felizes estarão os que lá estão. Portanto, venham todos. Muito bem. E é de facto um momento, eu vou fechar esta entrevista apenas com duas pequenas histórias. O nosso sócio número 1, José Manuel Bordonhos, está há cerca de 2 meses a telefonar regularmente para saber como é que vai ser, como é que não vai ser. Portanto, ele está ansiosíssimo por este dia, e o Paulo Silva, segundo me pareceu ter sido ele, ligou aqui há uns dias ao nosso mítico capitão Mareta, a convidá-lo, uma formalidade no fundo, mas a convidá-lo para estar presente, e aparentemente foi uma emoção enorme. Ele que nunca queria descer de divisão e que envergou o nosso emblema durante 22 anos, diz ele que pensava nunca assistir a este momento, gostava também de assistir ao estádio. Ele está com 79 anos. Vamos todos acreditar que isso vai ser possível e que vamos poder tê-lo também no clube, mas ele e muitos outros estarão presentes nesse momento. Eu deixo então aqui estas despedidas. Antes do dia 1, nós ainda voltamos com a 10ª conversa do centenário. Vai ser no próximo dia 27. E o nosso convidado é o presidente da mesa da Assembleia Geral do Amora Futebol Clube, o Paulo Silva, que é também digamos, o presidente de uma espécie de cooperativa, que é esta comissão do centenário, que tem estado a dar o litro e mais alguma coisa por conseguir tornar possível este centenário da forma o mais digna e o melhor que conseguimos fazer, dentro do nosso não profissionalismo destas coisas, mas será seguramente um centenário digno. Zé Pequeno, muito obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade e até sábado. Obrigado eu. Um grande abraço. Ok, obrigado então. Fechamos por aqui. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.